A paz de Jesus e o amor de Maria esteja aí com você, com a sua família, com seus amigos, conhecidos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa Mãe Maria possa reinar aí no seu coração. Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Vamos acompanhar o Evangelho de hoje, deste dia 19 de janeiro, terça-feira. O Evangelho com comentário para você refletir aqui e meditar junto conosco, tá bem? Quero já te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, hein? Curta este vídeo, deixe um joinha e deixe o seu amém nos comentários. Vamos então ao Evangelho de hoje, segundo São Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: "Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?" Jesus lhes disse: "Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães." E acrescentou: "O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo bem, então vamos refletir, meditar este santo evangelho, onde, aqui, alguma sequência aqui dos próximos evangelhos vai falar um pouquinho sobre o sábado que era muito caro aos judeus, pois era o dia em que Deus, na tradição do Antigo Testamento, havia descansado e santificado após a criação do mundo. Era um dia que unia todo um povo pela sua simbologia, ou seja, era um dado positivo para a fé dos judeus. Mas com o passar do tempo, o sábado se tornou uma regra rígida e sem vida. E Jesus questiona os fariseus, os escribas, sobre o sábado, que eles se escandalizam a respeito de como Jesus agia em dia de sábado. E Jesus, em diversas ocasiões, em diversos evangelhos, vai falar: olha, é melhor fazer o bem ou o mal no sábado. Em diversas passagens, quando ele curou o homem da mão seca, em tantos outros evangelhos que ele fazia curas em dia de sábado, e as pessoas ficavam meio assim, ficavam ali realmente escandalizadas como Jesus agia no sábado, e ele questionava: olha, será que a gente tem que fazer o bem ou deixar de fazer o bem, fazer o mal em dia de sábado? É melhor salvar uma vida ou deixar ali perecer esta vida? Então, são perguntas muito inteligentes, capazes aí de atingir qualquer coração que estava endurecido pelas regras, essas regras que eram imutáveis, improdutíveis. E a gente encontra também uma frase incrível de Jesus no Evangelho de hoje, que fala que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A mudança de perspectiva de Jesus ela é muito clara. O ser humano é importante aos olhos de Deus. É mais importante do que a própria lei. O nosso foco, o foco de Deus está no ser humano, na salvação de uma vida. Jesus, Deus, quer a nossa salvação. E será que nós estamos tão presos às leis? Ou seja, o ser humano, ele é sim importante aos olhos de Deus, e a sua dignidade deve estar acima de qualquer lei ou de qualquer regra. Como ser cristão quando amamos mais as leis rigorosas do que o próprio ser humano, do que o próprio Cristo Jesus? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, Mateus, aliás, no Evangelho de hoje, nós vemos aqui muitas controvérsias entre Jesus e os entendidos da lei. Eram quase que
inevitáveis os conflitos, os fariseus eles estavam ali sempre à procura de algum motivo para acusar Jesus, de acusar os seus discípulos de alguma coisa que eles fizessem fora da lei, alguma transgressão da lei. E a religião daquele tempo ela tinha se tornado o que? Escravizante. Pelas próprias leis estavam escravizando as pessoas. Eles não se conformavam com a proposta que Jesus estava trazendo, essa proposta de libertação no amor a Deus e no amor ao próximo. E colher trigo num dia de sábado, a crítica ali dos fariseus, num dia de sábado os discípulos eles passavam pelas plantações, estavam abrindo caminho, arrancando espigas para comê-las, eles estavam com fome, precisavam se alimentar. E os fariseus se aproveitam da ocasião e invocam a Sagrada Escritura para dizer que os discípulos estão cometendo uma transgressão. A fundamentação dessa acusação está aonde? No livro do Êxodo. Nesse dia, não faça nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nos fala o livro do Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11. Para os fariseus, os discípulos de Jesus cometeram duas infrações. Se apropriaram do que não lhes pertencia e fizeram isso em dia de sábado. E Jesus, ele também utiliza as Escrituras e responde fazendo memória de 3 exemplos tirados da Bíblia. O exemplo de Davi, Jesus questiona: vocês não leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando tiveram fome? Ele lembra que o próprio Davi também fez uma coisa proibida pela lei, pois tirou os pães consagrados do templo e os deu a seus companheiros que estavam com fome, estavam passando fome. Os pães da oblação, substituídos a cada sábado, eram reservados aos sacerdotes. E diante desse argumento, nenhum fariseu teria coragem de criticar o rei Davi. O exemplo dos sacerdotes diz: ou vocês não leram na lei que aos sábados no templo os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? Jesus argumenta a partir do que elas mesmas, as autoridades religiosas, fazem no dia de sábado. No templo de Jerusalém, em dia de sábado, os sacerdotes trabalham muito mais do que nos dias da semana, pois devem matar os animais para os sacrifícios, e ninguém dizia que era contra a lei, pois achavam normal, a própria lei os obrigava a fazer isso. E o exemplo do profeta também, que Jesus cita a frase do profeta Oséias: quero misericórdia e não sacrifício. A palavra misericórdia, que significa ter o coração na miséria, cor e misery, né? Ter o coração na miséria dos outros, ou seja, a pessoa misericordiosa ela deve estar bem perto do sofrimento dos outros, deve se identificar com elas, com o sofrimento delas. E a palavra sacrifício significa fazer, né? Fazer com que uma coisa fique consagrada, ou seja, quem oferece um sacrifício separa o objeto sacrificado do uso profano e o distancia da vida diária do povo. Se os fariseus tivessem em si este olhar de Oséias, saberiam que o sacrifício mais agradável a Deus não é a pessoa praticante viver distanciada da realidade, somente observar as leis, porque os fariseus eles observavam as leis, mas sim colocar o coração inteiramente consagrado para o próximo, para o amor a Deus e o amor ao próximo, aliviando a miséria dos nossos irmãos e irmãs. Eles não teriam condenado como culpados os que na realidade eram inocentes. E diante da fome, diante da necessidade do ser humano, diante da necessidade de salvar uma vida, tudo se torna secundário, porque o que está no centro é o ser humano, é o coração do ser humano, é a salvação do ser humano, pois a vida humana está acima de qualquer lei, de qualquer estrutura, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Essa afirmação de Jesus significa que a sua autoridade é superior à de Moisés. Só ele pode definir o que é lícito e o que não é. A lei deve estar a serviço da vida, a lei deve estar a serviço do amor, a serviço da fraternidade. O ser humano ele não foi feito para o sábado, ele não foi feito para a lei, mas o sábado para o ser humano, ou seja, a lei foi feita para fazer com que o ser humano cresça no amor, cresça na caridade, cresça na fraternidade
e não foi feita para escravizar o ser humano. É este o sentido. Não pode haver então este conflito entre a lei religiosa e as exigências do amor ao próximo e do amor a Deus. E se você gostou aqui deste vídeo, do Evangelho de hoje, deixe um joinha, deixe um like aqui no YouTube, deixe o seu comentário, o seu amém e se inscreva no nosso canal Parábolas de Fé. E Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada!